Meus queridos alunos, voltamos novamente à presença de vocês, né? Com a graça do Criador, né? Graça do Criador. E pedimos a Ele que esteja sempre nos guardando, nos protegendo, num momento assim em que vivemos, né? Mas hoje eu devo dizer a vocês que vou continuar com o tema dos vícios redibitórios, porque na aula passada nós acabamos por entronizar, né, este assunto e dando apenas uma noção geral, e a seguir depois teríamos que fazer a sua caracterização. Hoje a nossa pretensão é de concluir este assunto dos vícios redibitórios, que vocês têm grandes noções, mas vamos ter que caracterizá-los. E depois o assunto da evicção com a sua caracterização. Então começo a leitura e explicativa também nesse sentido, né? Nesse sentido para os senhores aí. Então o vício redibitório, vou repetir apenas a leitura que fiz na aula passada, é que no nosso Código Civil, no 441, prescreve que a coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser rejeitada por vícios ou defeitos ocultos que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor. Admitiu, portanto, a teoria dos vícios redibitórios a fim de aumentar as garantias do adquirente sujeito a uma contraprestação, responsabilizando o alienante pelos vícios ocultos daquele bem que ele comprou, bem alienado, visto que o adquirente tem direito à utilidade da coisa. Resumindo, o A compra do B, né? Mas o A não sabia que havia vícios ocultos naquela coisa que ele adquiriu e que para ele adquiriu porque teria utilidade. Mas depois verifica-se que os vícios são descobertos e aí o que acontece? Veremos nessa caracterização que o alienante, aquele que vendeu, deverá pagar uma indenização. Ou então o adquirente poderá não romper o contrato, mas poderá pedir abatimento do preço, né? Nós veremos isso em características, portanto vamos andando aqui. Né? Assim, se houver defeitos ocultos que a desvalorizem ou a tornem, né, imprestável à sua finalidade, quando descobertos produzirão a redibição. A palavra redibição vem de redibir. Redibir significa anular um negócio juridicamente ou judicialmente, né? Produzirão a redibição, tornando sem efeito o contrato, com a restituição do objeto defeituoso ao seu antigo dono. Nessas circunstâncias, o alienante, quem vendeu, né, responderá pela devolução do valor que recebeu, além das perdas e danos, e tema que nós já falamos em outras aulas, perdas e danos. E se for o caso, pelo abatimento no preço, se o adquirente pretender conservar a coisa. É o 442 do Código Civil. E essa garantia é um dos efeitos diretos dos contratos comutativos, ou melhor, dos contratos bilaterais. O que é o contrato bilateral? Onde há duas partes, né? Que servem de títulos adquirentes, quer dizer, apenas de aquisição de propriedade, como os contratos de compra e venda, de permuta, de sociedade, de empresa, de empreitada, e a doação onerosa. A doação onerosa é aquela que é gravada com encargo, por terem a função econômica de possibilitar a circulação de riqueza. Ponto. Mas, pelo enunciado 583, né, o artigo 441 do Código Civil deve ser interpretado
no sentido de abranger também os contratos aleatórios. Quer dizer, ele abrange de tal maneira que venha estar na sua dimensão o contrato aleatório, aquele que nós já falamos, que é o contrato do seguro, né? O aleatório, vem de alia, a palavra aleatório, quer dizer risco, né? Desde que não inclua os elementos aleatórios do contrato. Isso foi aprovado no 7º Jornada de Direito Civil. Assim, se a alia quer dizer o risco, se circunscrever a quantidade de coisa contratada, não abrangendo a sua qualidade, a parte que recebeu a coisa viciada, mesmo que em virtude do contrato aleatório, poderá se valer da garantia por vício redibitório. Quer dizer o seguinte, quando se compra em quantidade, né? Nesse caso não haverá vício, porque é fácil a constatação de que se houve a mercadoria veio a menor. Com referência à quantidade é difícil, né? E continua o autor. Os vícios redibitórios, portanto, são falhas ou defeitos ocultos existentes na coisa alienada, comprada, objeto do contrato comutativo ou doação onerosa, não comuns às congêneres, que a tornam imprópria ao uso a que se destina ou lhe diminua sensivelmente o valor, de tal modo que o ato negocial não se realizaria, veja bem, não se realizaria se esses defeitos fossem conhecidos, dando ao adquirente a ação para redimir o contrato, para obter abatimento no preço. Resumindo, eu vou ler o exemplo, vocês estão percebendo que a gente vai repetir muito isso aí, que é de fácil entendimento. Então vejam o exemplo aqui. Por exemplo, o automóvel, né? Um automóvel que foi comprado, né? Apresenta aquecimento excessivo do motor quando ele vai subir uma ladeira. O prédio sujeito a frequentes inundações em virtude de chuvas, né? Os sacos adquiridos para embalar café com cheiro intolerável, as novilhas escolhidas para a reprodução do gado vácuo, porém, elas depois verifica-se que são estéreis, né? De modo que não têm utilidade, foram consideradas, portanto, pelo Tribunal de São Paulo como coisas vendidas com defeitos ocultos, não comuns aos objetos daquela espécie, que não podiam ser logo percebidos, vou repetir, que não podiam ser logo recebidos, né? Pelo comprador, que as adquiriu, né? Que as adquiriu no pressuposto da inexistência desse vírus. O cara comprou aquelas novilhas para reprodução, mas aconteceu que na hora não é possível perceber isso de acordo ao decorrido um certo tempo, né? De uso, quer dizer, de verificar, poderá verificar que esses animais não se reproduzem, né? São estéreis. Esses defeitos são ocultos e tornam, portanto, aquele objeto inútil para o quê? Para a sua finalidade. Qual finalidade? Reprodução, né? A que se destinam e levam, portanto, a pessoa ao direito de rescindir o contrato, né? E continua. O fundamento da responsabilidade do alienante pelos vícios redibitórios repousa num princípio, chamado princípio de garantia, segundo o qual o adquirente sujeito a uma contraprestação tem o direito da utilidade natural do bem móvel ou imóvel e, como não pode normalmente examiná-lo, porque na hora, no caso dessas vacas, como é que ele vai examinar? É depois no decorrer do tempo, né? É isso aí. Por isso eu vou lendo e vou lendo mais rápido, no bom sentido, porque os exemplos são bem claros, né?
Muito bem, continuo. Tem o direito à utilidade do bem móvel e imóvel, e como não pode normalmente examiná-lo em profundidade a ponto de poder descobrir os defeitos ocultos, ele precisará estar garantido contra quem vendeu, o alienante, para o caso de lhe ser entregue objeto defeituoso, que não se presta ao seu uso natural, né? No caso do carro, o uso natural dele é um funcionamento normal, e depois de algum tempo verifica que esse carro ele esquenta o motor na subida da ladeira, né? O que não guarda um paralelismo com o valor da aquisição. Por isso, a lei lhe possibilita rejeitar a coisa ou abater o preço. O que é o paralelismo? É porque, quando ele comprou, ele estimou que o preço estava justo, né? E não sabia dos vícios. Depois, quando ele descobre, por isso é chamado oculto, ele pode rescindir ou devolvendo, ou então ficar com o objeto, não vamos ver, mas pedindo abatimento. E aqui vem os requisitos necessários. Quais são esses requisitos necessários para a caracterização do vício redibitório? O primeiro, é claro, bem fácil de dizer, é a coisa adquirida em virtude do contrato comutativo e de doação onerosa, por exemplo, gravada com encargo ou remuneratória, pois o Código, no seu artigo 441, parágrafo único, exige, né? Restringe, portanto, o campo de ação da responsabilidade do alienante pelos vícios redibitórios do objeto alienado, pois aqueles ao que vendeu só responderá se o bem defeituoso foi adquirido em razão do contrato comutativo, isto é, o contrato em que cada um dos contraentes, além de receber de outra parte a prestação igual à sua, poderá de imediato estimar essa equivalência, né? E o contrato de doação, que é aquele com encargo, né? Que, apesar de não perder o caráter de liberalidade, impõe ao donatário, aquele que recebe, uma prestação de serviço ou cumprimento de obrigação. O mesmo se diga de doação remuneratória, por realizar-se em contraprestação a algum serviço prestado pelo donatário, né? Sendo onerosa até o valor daquele serviço. O Código Civil fala nisso no 540. O segundo aspecto fala-se do vício ou defeito prejudicial à utilização da coisa. E vocês vão ver que a gente vai repetindo muito isso, razão pela qual é mais uma leitura, né? Que é de fácil entendimento. O vício ou defeito prejudicial à utilização da coisa, ou determinante da diminuição do seu valor, é o 441 Código Civil, de forma que a falha deve ser tal a ponto de tornar o bem inapto ao uso que se destina ou diminuir sensivelmente seu valor, né? E assim, se a coisa for menos excelente, menos bela, menos agradável, desfalcada em sua quantidade em relação ao número mencionado pelo alienante, né? Ou, por outro lado, apresentar a ausência de uma qualidade, não se terá o vício redibitório. Por exemplo, se o quadro comprado não é obra do autor cujo nome traz, não se configurará o vício redibitório, mas houve o quê? Um erro. O terceiro aspecto é o defeito grave da coisa, né? Que realmente a torna imprópria aos seus fins, o que lhe reduz o seu valor, por ser irremovível, que não dá para remover o defeito. Não é, portanto, qualquer falha que fundamenta o pedido que visa responsabilizar o alienante.
Defeitos insignificantes ou que possam ser removidos, né, são insuficientes para justificar a invocação da garantia. Quer dizer, quando o defeito é muito pequeno, pode ser removido, não é possível que o adquirente venha romper o contrato. É isso que quer dizer aí, né? E vai lá. Será, portanto, improcedente, por exemplo, a ação redibitória movida pelo comprador, que é o adquirente, que recomendara uma prensa por meio de catálogo, verificando, ao recebê-la, que continha pequena diferença do modelo exibido no anúncio, no catálogo, pois o vício, por ser de pouca monta, quer dizer, pouco significativo, não torna a coisa imprópria ao seu destino, nem lhe reduz o valor. Outra característica aqui, a ação redibitória, levada a efeito em virtude de defeitos, acaso constatados no motor ou na máquina, né? Que nós estamos falando do motor de uma máquina, da maquinaria do automóvel, que possam ser removidos mediante simples conserto. Então o cara comprou o carro, mas o defeito é muito leve, é um defeito de pequena monta, então não justifica que ele vá entrar com ação redibitória. Outro aspecto, a ação redibitória proposta por desgaste de peças, de maquinismo, de veículo adquirido, decorrente de seu uso normal, por não constituir esse fato, vício ou defeito oculto suficiente para torná-lo impróprio, né, ao uso, uma vez que tais peças possam ser substituídas. Então, às vezes você compra um carro novo, depois vai usando, e há um desgaste, digamos assim, nas pastilhas de freio, é coisa normal, né, pelo uso, não vai autorizar que você entre com a ação redibitória. O outro aspecto é o quarto, o vício oculto, artigo 441, que não impressiona diretamente os sentidos, ou que o comprador, sem esforço, né, com vulgar diligência e atenção de um prudente adquirente, não pode descobrir com um simples e rápido exame exterior da coisa, no momento em que a recebe, posto que se revele mais tarde pela prova, pela experiência ou pela abertura dos invólucros. Realmente, o vício não poderá ser considerado oculto quando o adquirente não pôde perceber com diligência ordinária. Quer dizer, aqui, às vezes o cara compra um certo objeto, mas ele deveria, com uma diligência ordinária, quer dizer, com um exame mais prudente, mais calmo, né? Ele poderia, no momento, realmente ele poderia verificar que há um vício oculto. Né? Neste caso, aí não caberia, né? O adquirente não pôde perceber com diligência ordinária, né? Seria, portanto, impossível apurar o vício a não ser mediante emprego da coisa alienada, análise química ou perícia. Aqui é um outro aspecto. Se ele realmente pudesse observar assim o vício, não cabe essa. Mas quando se trata de um vício que vai depender depois de uma perícia, né, de uma análise química, aí não é possível, porque aí é no decorrer do uso e através de perícia que pode se perceber. Então, né? Se o defeito for aparente, suscetível de ser descoberto por um exame atento feito por ele, o comprador, cuidadoso no trato dos seus negócios, aí não constitui vício oculto suficiente para propor ação. Desse modo, não se configurará o vício se, por exemplo, a falha alegada pelo comprador de um caminhão for facilmente verificada
por meio de um exame perfunctório, quer dizer, mais acurado. Ele perceberia. Outro, na compra e venda de um imóvel, o próprio contrato prever e regular, em caso de aparecimento, defeito, a responsabilidade. Aí, se o próprio contrato prevê isso, então a pessoa que está comprando já sabe que não poderia entrar com a ação, porque o próprio contrato prevê isso aí, quando ele verificar e souber, né, rapidamente disso aí, do defeito. O comprador, o outro aspecto, o comprador de máquina de fazer sorvete alegar defeito de que ela é portadora, mas cuja existência não ignorava. Quer dizer, ele sabia, foi prevenido, que havia já no momento da compra um defeito. Se ele comprou, então ele não vai poder agora entrar com a ação, né? Muito bem. Outro aspecto, o não funcionamento do bem alienado resultar de mau uso da coisa. Agora, o cidadão, portanto, o adquirente do objeto com vício visível, veja bem, visível, não terá direito de mover ação redivitória, que exige que o defeito seja oculto e não conhecido. Então, quando ele já é conhecido no momento da compra, ele não vai poder alegar depois, né? O outro item, o defeito já existente no momento da celebração do ato negocial e que perdure até o instante da reclamação. Se o vício da coisa for superveniente, depois da compra, né, ao negócio, por afetar o bem que se encontra incorporado ao patrimônio do adquirente, não mais se poderá invocar a garantia, não cabendo então a qualquer responsabilidade ao alienante, o que vendeu, né? Porque o defeito já existia no momento da celebração, né? Pelo fato. E o ônus, quer dizer, o prejuízo pelo aparecimento desse defeito, né, incumbirá ao adquirente, porém, ao adquirente, ponto e vírgula. Porém, se o defeito já existia em germe, quer dizer, em potencial, vindo a surgir somente depois da alienação, possível será a propositura da ação, né? O Código Civil 444 reza o seguinte: a responsabilidade do alienante vai subsistir, continuar, ainda que a coisa pereça em poder do alienatário. O alienatário quer dizer aquele que comprou, se perecer por vício oculto já existente ao tempo da tradição. Quer dizer, ao tempo da tradição, o que é o tempo da tradição? No momento da entrega. O adquirente, o alienatário, você já sabia, então ele vai arcar. Outro item fala das consequências jurídicas. Quais são elas? Primeira consequência, né? A ignorância desses vícios pelo alienante não o eximirá da responsabilidade, né? Pois o fundamento de sua responsabilidade é o seu comportamento, mas tão somente a aplicação do princípio da garantia. Mas a Lei 8.078/90, artigos 24 e 25, é a lei que defende o consumidor, né? Mas a lei, com a Lei 8.078/90, vedada, quer dizer, proibida, estará a exoneração do contratual pela responsabilidade nas relações de consumo. O Código Civil, no artigo 443, prescreve, aspas, se o alienante conhecia o vício ou defeito da coisa, restituirá, né, o que recebeu com perdas e danos. Então, o alienante é o que vende,
Ele sabia, né, que ele estava vendendo algo que tinha visto. Agora, se não o conhecia, somente vai restituir o valor recebido, mais as despesas do contrato, assim como castigo à má-fé do alienante, quer dizer, aquele que vendeu, que já sabia, e impõe-se que, além de restituir o que recebeu, acrescido das perdas e danos sofridos, devidamente comprovados, né, pague os lucros cessantes, juros moratórios, honorários advocatícios e outras despesas. Agora, se porém estiver de boa fé, restituirá apenas o valor recebido. Então, se ele vendeu, no momento que ele vendeu, que ele sabia do defeito, agiu de má fé. Vai responder por perdas, danos, lucros cessantes, honorários de advogado, etc. Se foi de má fé, apenas restitui o valor que ele recebeu. O segundo, limites da garantia. Isto é, a quantidade, o quanto do ressarcimento e os prazos respectivos poderão ser ampliados, restringidos ou até mesmo suprimidos pelos contraentes. Entretanto, nessa última hipótese, o adquirente assumirá o risco do defeito oculto. O terceiro aspecto, a responsabilidade do alienante, quer dizer, quem vende, subsistirá ainda que a coisa pereça em poder do alienatário, alienatária do adquirente ou comprador, em relação ao vício oculto, já existente ao tempo da tradição. Quer dizer aí que a responsabilidade de quem vende ainda ele vai subsistir, porque já era existente um vício na hora da tradição. O que é a tradição? É no momento em que o adquirente ou o alienatário pegou o objeto, né, que ele comprou. Então, 444, devendo restituir o que recebeu, mais as despesas do contrato, embora o alienatário, que é o adquirente, não possa mais lhe devolver o bem. Vamos em frente. Temos aqui, então, o outro aspecto. O adquirente, em vez de rejeitar a coisa, agora ele não vai rejeitar, redimindo o contrato, quer dizer, rompendo o contrato, poderá reclamar o abatimento do preço, é o 442 do Código Civil. Infere-se daí que, havendo vício redibitório, terá o adquirente duas alternativas. O que ele pode fazer? A sua escolha. A primeira alternativa, ele pode rejeitar a coisa defeituosa, rescindindo o contrato por meio da ação redibitória. Não quero mais, rompe e entra com a ação redibitória, reavendo o preço pago e obtendo o reembolso de suas despesas, além de perdas e danos. Se o alienante conhecer o vício, veja que nós estamos repetindo o que já falamos em outras palavras aí anteriormente, veja bem. A autora é muito boa, ela repete, fica bem claro, né? Muito bem. O outro aspecto, ou a conservação do bem, ou conservará o bem, reclamando o abatimento do preço sem acarretar a redibição do contrato, lançando a mão da ação estimatória ou quanti minores, né? Como se vê, a ação quanti minores pressupõe o quê? Por parte do adquirente, o intuito de conservar a coisa. Quer dizer, ele fala, bom, eu vou conservar a coisa, né? Vou ficar com ela, reclamando que o seu preço seja reduzido proporcionalmente àquilo em que o defeito oculto a depreciou. Então ele fica com a coisa, mas pede abatimento, né, do preço. É isso que quer dizer, né? Em vez de entrar com essa ação redibitória.
né? E continua. Em regra, poderá usar uma ou outra, né, conforme lhe for mais conveniente. Ele é que vai escolher. Porém, não poderá acumulá-las, quer dizer, não pode entrar com duas ações, a redibitória e a quanti menores. Quer dizer, entendeu? Ele não pode romper o contrato e, ao mesmo tempo, querer abatimento, né? É isso aí. Vamos em frente. Sua escolha será irrevogável. Ele escolheu, não pode voltar para trás. Irrevogável, né? Tendo o efeito de concentrar a prestação. Uma vez feita a opção, não poderá mais desistir após a citação do alienante. Quer dizer, quando ele entrou com a ação redibitória e foi feita a citação, o juiz mandou a citação, quer dizer, para que o alienante se defendesse, né? Não pode voltar mais para trás. Irrevogável. Irrevogável. Pelo Código Civil de 1916, se a coisa era vendida em asta pública, obrigatória ou compulsória, alienação de bens vinculados, de bens pertencentes a menores, sob tutela ou interditos, não cabia a ação redibitória, nem a de pedir abatimento do preço. Se as partes, a seu bel prazer, recorressem à asta pública, este artigo do Código Civil de 1916 não seria aplicável, subsistindo a garantia cabendo ação competente. Hoje não. O Código Civil atual de 2002 não faz menção a isso. Que quer dizer, quando se tratasse de bens de menores, né, antigamente no Código de 1916 não se podia. Hoje o Código Civil não fala nada sobre isso. Essas duas ações edilícias, a palavra edilícia vem do latim, vem de edil. Edil, na verdade, era um funcionário responsável pela conservação dos prédios públicos da antiga Roma. E aqui ele tem esse sentido de ação redibitória e a estimatória. Então, repito, essas duas ações edilícias, a redibitória e a estimatória, devem ser propostas dentro de um prazo. Esse prazo é o prazo chamado decadencial. É um prazo de 30 dias, contados da tradição. O que é isso? Quando ele recebeu, a partir do momento que ele recebeu o objeto, ele tem um prazo decadencial de 30 dias, quando a coisa for móvel, né? É isto aí. Poderão ser movidas essas ações, sendo a relação quando for de consumo, né, dentro do prazo decadencial de 30 dias. Se se tratar agora de fornecimento de produtos ou serviços não duráveis, ou nesse caso, né? Agora, o outro prazo decadencial é de 90 dias se o bem for durável, contado da data em que se evidenciar o efeito, artigo 26 do Código do Consumidor. E de 1 ano, se se tratar de bem imóvel, é o 445 do Código Civil. Porém, como imóvel é um bem durável, poder-se-á entender, como alguns autores, que o prazo decadencial será também de 90 dias, sendo a relação de consumo. Em regra, isto continua a leitura, fala-se de prazo, né? Em regra, o momento da contagem do prazo decadencial é pelo Código Civil 445 de 30 dias, contados da tradição da coisa móvel, e de 1 ano da entrega efetiva de um imóvel, uma casa, por exemplo, né? Se já estava, agora, se
O cidadão tinha comprado o imóvel, estava já na posse dele, né, usando, usufruindo, o prazo conta-se da alienação, da venda, reduzido à metade. Mas, em certos casos, conforme a natureza da coisa, né, ou de seu defeito, é impossível o exercício da ação desse prazo contado da tradição, porque não se poderia descobrir nesse lapso de tempo a falha embuçada. Embuçada quer dizer que estava lá inserida, estava lá dentro. Né? E aí o Washington de Barros diz o seguinte, que o dies a quo, quer dizer, aquele dia do começo para contar o prazo, desse prazo de decadência, suscitava inúmeras dúvidas. Primeiro, quais são essas dúvidas? Primeiro, se se tratasse de máquinas, o prazo do Código Civil seria contado não da sua entrega, mas da sua experimentação. Tinha que experimentar, dado que deveriam ser testadas dias e dias para verificação do seu bom funcionamento. Agora, o outro aspecto. Se dissesse a respeito a imóveis, o prazo para uns seria contado da transcrição do imóvel, né, lá no cartório de registro civil. E para outros, a data de seu recebimento anterior ou posterior à transcrição. Outro aspecto. Se o objeto fosse substituído por outro, porque o primeiro era defeituoso, o prazo para redimir o contrato ia ser contado da data da entrega do segundo. Outro aspecto, se houvesse várias reclamações do adquirente, tendo o alienante mandado empregados seus para examinar e consertar a coisa, não se verificaria a decadência. Outro aspecto, se se tratasse de compra e venda com reserva de domínio, o vício deveria ser alegado nos 15 dias. Muito bem. Agora, nos 15 dias seguintes, a tradição da coisa. Outro aspecto, se os contratantes ampliassem por convenção, eles na hora do contrato, eles fizeram uma convenção, fizeram um acordo, ampliasse esse prazo de garantia, a ação poderia ser ajuizada além do prazo previsto na lei civil, ou melhor, até que findasse o prazo concedido. A esse rol que nós citamos agora, rol quer dizer, esses vários aspectos, né? A esse rol poder-se-iam acrescentar os casos de animais que traziam vírus de certas enfermidades. O animal é comprado, você não vai saber se ele já tem vírus de alguma enfermidade, né? Que só depois de muito tempo manifestavam seus sintomas, como sucediu com a brucelose, cuja fase de incubação varia de 30 a 60 dias, dentro dos quais não se poderia realizar um diagnóstico seguro, né? Não era possível. Então, o Cunha Gonçalves, outro civilista, ele nos ensinava que a ação redibitória na compra de animais deveria ser precedida de atos preparatórios. Quais? Primeiro ato preparatório, um exame realizado no prazo de 10 a 30 dias a partir da entrega, ou dentro de outros prazos flexíveis, conforme a natureza da doença, cada uma com um período de latência específico. Latência quer dizer, estava oculto, né? E aí os prazos podem variar para o aparecimento da doença, né? É isto aí. Outro aspecto, a verificação da esterilidade do gado vácuo. Como é que vai verificar
Tem que ter um prazo, porque às vezes o gado por exemplo, um animal para reprodução, depois se verifica que ele é estéril, né? que não pode ser levado a efeito num curto espaço de 15 dias da tradição do animal. Né? Com muita propriedade, lembrava-nos Castro Nunes que Filadelfo Azevedo, em votos proferidos no Supremo Tribunal Federal, considerava incompatível, né, com as necessidades da vida atual a estreiteza de curto de prazos fixados pelo Código de 1916 para a reclamação contra defeitos, né, da coisa vendida, os quais praticamente anulariam o direito do comprador. E dessa maneira propugnava, ele lutava, propugnava uma interpretação adequada às exigências sociais e aos ditames da boa-fé, com o enunciado do artigo 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Né? E de tal maneira que assim nossos tribunais vinham abrandando o rigor do artigo 178, parágrafo 2º do Código Civil do antigo Código de 1916, para que ele, em certos casos, não fosse um obstáculo ao exercício da ação, né, no artigo 1101. Dessa forma, se o prazo decadencial, se o defeito se fazia irrelevado ou era irrelevável, né, no instante da venda, o início do prazo decadencial só ocorreria no momento em que ficou revelado, ainda que posterior aos 15 dias da tradição. Então, aí foi abrandada a interpretação deste artigo, porque dependendo do fato, né, ele não se mostraria o defeito oculto rapidamente, assim, nesse prazo. Então, teria que ampliar. Né? Então, veja, com a inovação da Lei 8.078, que é a Lei do Consumidor, né, no seu artigo 26, parágrafo 3º, tais problemas não mais existirão, se a relação for de consumo, mas se o vício oculto ou não oculto lesar a incolumidade física do consumidor, no caso de quando o consumidor adquirir um remédio, por exemplo, que pode lhe fazer mal, o prazo prescricional será de 5 anos, que é importantíssimo, contado do conhecimento do dano e da identificação da autoria. É o artigo 27 da Lei do Consumidor. E o Código Civil, diante de tantos problemas gerados, passa a prescrever o seguinte: primeiro, quando o vício por sua natureza só puder ser conhecido mais tarde, em virtude, por exemplo, de experimentação de uma máquina ou um aparelho, o prazo do artigo 445, caput, vai ser contado, quer dizer, computar-se-á a partir do instante em que dele se tiver ciência, até o prazo máximo de 180 dias, se tratar de coisa móvel, e de 1 ano para os imóveis. Por exemplo, se o A adquirir um automóvel em 20 de março, percebendo um defeito no motor, já existente no momento, na ocasião da compra, só no dia 20 de julho, né? Pois tal vício apenas surge com utilização prolongada. Poderá até 20 de janeiro mover ação para redimir o contrato ou abatimento do preço. Outro aspecto, em caso de venda de animais, os prazos de garantia por vícios ocultos serão estabelecidos em lei especial agora, ou na falta pelos usos locais, na região, não havendo normas
regindo a matéria. Por exemplo, contar-se-ão o prazo da manifestação de sintoma de moléstia do animal até o prazo de 6 meses ou 180 dias, pois o período de incubação do vírus é, em regra, maior que o prazo legal computado da tradição. Mas tais prazos decadenciais, do artigo 445, decadência legal, não correrão na constância da cláusula convencional de garantia, dada pelo alienante, no sentido de que, por certo tempo, responderá pelo defeito apresentado pela coisa. Aí é o caso que, se eles se convencionaram entre si, é aquele prazo que vai ser constado até o momento em que eles preveem, possivelmente, o aparecimento de uma moléstia do animal. Porém, o adquirente deverá, ante o princípio da boa-fé objetiva, denunciar o vício ao alienante nos 30 dias seguintes à sua descoberta sob pena de decadência. É o 446. Abrindo com isso uma exceção a benefício do adquirente, visto que não exclui a garantia legal. Aquela que é a garantia legal? Aquela do código. Com o término do prazo de garantia, ou não denunciando o adquirente o vício dentro do prazo de 30 dias, os prazos legais do 445 vão se iniciar. Resumindo, quer dizer que então eles se convencionaram que poderia haver um prazo maior. Mas, terminado aquele prazo, e aí é que apareceu o defeito, o vício de uma moléstia, o que estava oculto, ele poderá utilizar-se do prazo decadencial que o código dá de 30 dias. É isto aí. E vamos em frente. O outro aspecto caracterizador é o defeito oculto de uma coisa vendida juntamente com outras. Não autoriza a rejeição de todas. Mesmo que o preço da venda tenha sido global, desde que as coisas não constituam um todo que é inseparável, somente aquela defeituosa será devolvida e o seu valor deduzido no preço. Logo, se adquiriu um par de brincos, a rejeição de um em razão do defeito afetará o conjunto. Logo, ambos deverão ser restituídos com a devolução do preço. Aí está um exemplo fácil, E vamos em frente aqui. O penúltimo aspecto caracterizador, E diz assim: o terceiro que veio adquirir o bem viciado não sofrerá as consequências da redibição. Logo, se o adquirente alienar, quer dizer, o comprador vender, ficará impossibilitado de propor ação redibitória. E o último aspecto caracterizador: a renúncia expressa ou tácita à garantia por parte do adquirente impede a propositura das ações edilícias. Em resumo, se no momento do contrato, aquele que é o comprador deixou escrito no contrato, convencionou com o alienante que ele renunciava, expressa ou tacitamente, ele não pode mais entrar com ação nenhuma edilícia, que são as ações redibitórias. Agora sim podemos falar de um outro tema que estamos iniciando, é da evicção. É bastante longo, vou iniciá-lo, mas vou dar a ideia central aos senhores do que seja a evicção. A evicção, já falamos em aulas passadas, ela quer dizer o seguinte: ela vende um objeto para o B, mas o A, por razões mais diversas, não sabia
que este objeto já era de alguém. E então o B comprou de boa fé e tal. E aí o A, há dois casos, de boa fé ou má fé, mas admitamos que ele vendeu de boa fé. E aí aparece alguém, um terceiro, que é o legítimo dono, e propõe uma ação contra o B, que está com um objeto, então na evicção há três figuras, vou já adiantar. A primeira figura é daquele que comprou um objeto, é o A que compra um objeto de B. Então, o B é o adquirente, o A é chamado aí evicto. Aí aparece um terceiro e entra com ação contra o B, dizendo que aquele objeto era dele, né? Ele é o chamado evictor. Então, nesta ação, que nós vamos falar da evicção, fala-se de três sujeitos: o que vende, o que compra e aquele que vem buscar o bem que era seu daquele que comprou. Então, este que entra com a ação é o evictor, entra com a ação de evicção contra o B que comprou, né? Que é o adquirente, certo? Então, o evicto é aquele que vendeu. Como é que vai resolver tudo isso? Nós vamos falar muito, é fácil o assunto, mas resumindo é assim. Então o evictor entra com ação de evicção, buscando o bem que era dele, né? Contra o B, que é o adquirente, né? E aí o B, para se defender, nós vamos falar nisso, é o aspecto processual, o B, né, para se defender, ele denuncia a lide, chama denunciação à lide, é um aspecto processual civil, né? Ele chama aí para ajudá-lo na sua defesa, ele pode chamar ou não o A, que é o evicto, que lhe vendeu o objeto. Vamos começar então. Eu fiz umas breves síntese desse aspecto para os senhores. Inicio aqui a leitura da evicção. O alienante tem o dever não só de entregar ao adquirente o bem alienado, mas também o de garantir-lhe o uso e o gozo, defendendo quem? O adquirente, né? De pretensões de terceiro quanto ao domínio. Quer dizer o seguinte: quando você compra alguma coisa, você passa a ter o domínio dela, né? E pode usá-la, usufruí-la, né? Então quem vende tem esse dever de garantir para o adquirente que ele passa a ter o domínio tranquilo, né? E sem problemas nenhum de prejuízos, né? Então, quanto ao seu domínio, resguardando-o, quer dizer, o adquirente, dos riscos da evicção, pois pode ocorrer que o adquirente venha a perder a coisa, total ou parcialmente, em razão de uma sentença judicial, baseada em causa pré-existente no contrato. Então, portanto, a evicção vem a ser a perda da coisa por uma decisão judicial fundada em motivo jurídico anterior, que a confere a outrem o seu verdadeiro dono, com o reconhecimento em juízo da existência de ônus sobre a coisa, não denunciada oportunamente. O que quer dizer isso, então? O A comprou de B, e aí aparece um terceiro que entra em juízo e vai obter do juízo uma sentença do judicial que diz que, na verdade, essa coisa que está na posse e domínio do B não lhe pertence. E então, uma sentença judicial devidamente comprovada, claro,
o juiz declara que este bem que está na mão do A, que foi vendido está na mão do B, que foi vendido por A, o B vai perder o seu domínio e a sua posse. E haverá consequências aí. Por quê? Porque havia uma causa que já existia, que não era conhecida, do A, que estava com o B e vendeu para o B. Dá para entender, né? Vou bater bem isso aí. É um assunto fácil, mas bem repetitivo. Então, a garantia dos riscos da evicção recai sobre o alienante, quer dizer, o alienante sabe que ao vender, o A vender para o B, ele vai ter que garantir os riscos se essa venda depois se for anulada por uma sentença judicial, não? A garantia dos riscos da evicção, que recai sobre o alienante, ainda que a aquisição se tenha realizado em leilão público e sempre que não se tenha excluído tal responsabilidade. Então, tem por escopo, quer dizer, objetivo, resguardar o adquirente contra a perda da propriedade, do bem ou o reconhecimento de algum ônus que gravava por sentença judicial, assegurando-lhe, na hipótese de vir a perdê-lo, a restituição integral do preço, mais a indenização dos frutos que tiver sido obrigado a devolver, as despesas contratuais e custas. Então, quer dizer, nesse caso, o que vai acontecer é que o alienante deverá depois devolver esse valor ao B que perdeu, mais as custas judiciais, contratuais, né? Agora, se a aquisição se deu em asta pública, quer dizer, foi vendida por ordem judicial, o arrematante, aquele que comprou, né, que aconteceu, ou o adjudicante que vier a sofrer a evicção parcial total, poderá pleitear o valor proporcional, né, valor proporcional ou à perda ou ao preço da coisa evicta, voltando-se contra o credor, que tirou proveito com o produto da arrematação ou adjudicação, contra o proprietário do bem que recebeu o saldo remanescente. A garantia por evicção constitui uma obrigação de fazer, interessante, é uma obrigação de fazer do transmitente, quer dizer, do vendedor. Primeiro aspecto, de não turbar o adquirente, assegurando-lhe a posse pacífica da coisa. Quer dizer, quem vende no contrato tem que colocar tudo isso, que ele vai garantir quando alguém vier turbar a posse daquele que adquiriu, né? Posse pacífica. O de assistir e tomar sua defesa no curso de uma ação reivindicatória, porque nesse caso, aquele terceiro que entrou com a ação é o evictor, então ele vai ganhar através de sentença judicial, mas, que eu acabei de dizer agora há pouco, o B, que adquiriu, foi adquirente, ele entra com a ação, né? Ele perde, ele vai ter que defender e ele vai buscar, denunciando a lide, a presença no processo de quem lhe vendeu, para ajudá-lo na sua defesa. Quer dizer, assistir e tomar a sua defesa, né? Na ação reivindicatória, porque essa ação reivindicatória é a ação que o evictor, que é o terceiro, entrou contra ele. Vamos parar aqui, né? E vamos para a próxima aula aí, com a graça de Deus, então. Um grande abraço a todos, que Deus os abençoe e que estejam com a presença do Criador, né?